Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite para quem assistir depois do horário do nosso webinar. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Tony Mar. E para quem me conhece, mais uma vez estamos aqui para falar sobre nossas soluções, sobre produtos. E hoje, o novo ciclo que começa aí na trilogia dos webinars é sobre a parte de AD e segurança. Então, hoje a gente vai ter aí, em vez de um, vamos ter dois convidados com a gente para falar sobre parte de segurança no gestão de acesso a dados, vazamento de informações e estratégias para gerenciamento de identidade. Então, vou convidar aqui o Anderson Campos e a Paloma Bahia, que vão participar com a gente hoje. Tá? E antes de chamar eles para começarem a falar sobre as soluções aqui, mostrar para vocês, vou falar um pouco sobre quem é a Zorro Corporation e um pouco da Managed Engine. Então, vamos rapidinho aqui uma breve introdução sobre a Zorro Corp. A Zorro Corporation possui três empresas, né? Então a Managed Engine é uma subdivisão da Zorro Corporation, assim como a Zorro e a WebMS. Para quem não conhece, né, nenhuma das empresas está chegando agora aqui, a Zorro é a nossa vertente voltada às soluções cloud, como CRM, parte colaborativa. Tá? A WebMS é onde tudo começou, a primeira empresa aí do grupo, começou em 96, voltada à parte de IoT e parte de telecom, então plataformas de desenvolvimento para telecom e a internet das coisas. E a Managed Engine, que surgiu em 2002, voltada à parte de gestão de TI. Então, todo o expertise para fazer a gestão do ambiente de tecnologia, como parte de ITSM, parte de monitoramento, parte de gestão de segurança, entre outras áreas também de atuação. Então, um pouco de cada um aqui, né? A Zorro é a mais recente das companhias, né, do grupo, surgiu em 2005. E um outro ponto sobre a Zorro Corporation é que é uma empresa privada, conceito de bootstrap. Né? O que quer dizer isso? Né? É uma empresa que não tem investimento externo, não tem capital externo envolvido. 100% do desenvolvimento é da própria empresa. Então, a gente caminha com as nossas próprias pernas, sem precisar ou ter um investidor por trás, dando dinheiro e depois devolver esse dinheiro para ele. Então, a gente tem um financeiro muito sólido, né? Uma parte de investimento muito sólida internamente. E a gente acaba fazendo investimentos internos em outras áreas também. Possuímos mais de 20 anos de experiência na parte de administração de TI, então isso é algo que já ajuda bastante, porque a Zorro Corporation é uma empresa de tecnologia puramente, então a gente respira tecnologia e desde a parte administrativa, o marketing, todos conhecem de tecnologia. Então a gente tem bastante expertise com o nosso time de desenvolvimento e suporte para prover soluções que vão auxiliar as empresas. Possuímos atualmente 8 data centers espalhados pelo mundo, em locais estratégicos. Atingimos no meio do ano passado a marca de 50 milhões de usuários das nossas soluções da Zorro Corporation. E agora um pouquinho sobre a Managed Engine, que é o nosso foco aí do webinar hoje. Hoje temos mais de 2.500 funcionários dedicados às soluções da Managed Engine. Então, você tem células de desenvolvimento, de suporte, de administração para cada uma das soluções, dos grupos de soluções, das outras que a gente já viu aqui nos nossos ciclos passados de webinar, com a parte de ITSM e ITOM. Então, a gente vai ter tanto a parte de marketing, desenvolvimento e suporte para cada uma das áreas de atuação. Possuímos também mais de 200 canais e parceiros tecnológicos para dar o apoio no desenvolvimento das soluções, como os vendors e tudo mais de 200 mil clientes e uma marca aí de mais de 90 soluções e ferramentas gratuitas. Então, além das ferramentas que vocês podem adquirir com a gente tem uma grande quantidade de soluções que são free, tá? E não são trial, não são nada, são free mesmo, que você pode usar para a vida inteira na sua empresa, que vai auxiliar a resolver uma grande parte de pequenos problemas do dia a dia. Então, em vez de fazer as coisas na mão, vocês podem utilizar as soluções gratuitas que a gente tem para dar um apoio e também, conforme a necessidade, adquirir as nossas soluções para dar um suporte para atingir
os compliance internos de cada empresa. Bom, hoje temos mais de 40 soluções e o importante de comentar é que todas elas foram desenvolvidas desde a base. O que isso quer dizer? Tá? A gente não comprou nenhuma das soluções, então todas foram nascendo conforme a necessidade do mercado. Então, se eu tenho a necessidade de um helpdesk, foi desenvolvido pela própria Managing Engine, não teve compra de uma outra empresa para fazer isso. E é muito comum a gente encontrar isso no mercado, é uma prática até comum de empresas que fazem bem um software, mas precisam ou querem entrar em um novo negócio, vão lá e acabam comprando uma outra empresa. E isso acaba gerando algumas demandas e problemas, né? Por exemplo, a questão de integração. Como é que eu integro essas soluções? E esse é um dos diferenciais que a gente tem também. Todas as nossas soluções se integram nativamente. Hoje a gente vai ter uma demonstração disso. A gente vai comentar sobre algumas soluções e a facilidade como elas se integram de forma cliques, 2, 3 cliques, e você já tem ali sua ferramenta integrada uma com a outra. Tá legal? Isso é fantástico. Não preciso ter aquela famosa criação de puxadinhos entre as soluções para fazer tudo funcionar. E a gente sabe que isso geralmente não dá muito certo. No nosso caso, com a integração nativa, já é pensada desde a concepção do software, eliminamos esse problema também. E um outro fator interessante, muito importante, né, para quem está adquirindo a solução, é a questão do ROI imediato. Tá? Então, as soluções você já consegue ter num espaço curto de tempo aí a visão geral do seu ambiente, né? Então, a gente vai falar hoje de soluções voltadas à segurança do Active Directory, vazamento de dados e outras, são muito simples de implementar. E em pouquíssimos dias você já tem o ambiente na sua mão, ao contrário de outras que a gente vê pelo mercado que passam tempo, e você ainda não tem ela 100% configurada no seu ambiente. Então, ela é muito rápida a implementação e focada no ROI imediato. Fora a parte de usabilidade, que é bem simples da ferramenta também. Alguns dos nossos clientes, espalhados pelo mundo. E aqui o grupo de soluções que a gente tem da Managing Engine. Então, hoje o nosso foco vai ser falar da parte de Active Directory e segurança. Então, a gente tem duas famílias aí sendo abordadas no dia de hoje, né? Inicia-se hoje, né, no nosso webinar. A gente tem 3 datas aí para conversar. Então, a gente vai ter soluções para helpdesk, parte de gerenciamento de desktop, monitoramento, que foi assunto do nosso webinar de ITOM, assim como a parte de helpdesk, gestão de dispositivos mobile, a gestão de aplicações, né, com a parte de monitoramento de aplicações, a parte de segurança, que também veremos um pouco dentro desse ciclo de 3 webinars, a parte de análise avançada de dados. Então, aqui a gente tem uma poderosa solução de criação de dashboards e dar informação. Então, hoje a gente sabe que quanto mais informação, melhor, mas a gente precisa ter a informação tratada, porque a informação sem tratamento é um bando de dados que eu não faço nada de útil. Então, eu preciso minerar esse banco, peneirar tudo certinho e ter um refinamento das informações. Então, eu consigo tratar isso através do nossa família de ferramentas aí de análise avançadas de dados. Um nicho importante aí, como o Office 365, a gente sabe que muitas empresas estão migrando para o Office 365, mas a gestão nem sempre é tão simples, né, tão tranquila. Então, a gente tem aí uma solução voltada para esse nicho aí, que é a gestão do Office 365. Também temos soluções para a gestão de TI a partir da cloud. Então, a gente tem uma solução de monitoramento que se complementa à nossa família do Open Manager, tendo uma visão externa da rede, tá, totalmente em nuvem. E para aqueles clientes, para aquelas empresas que querem atender seus clientes, né, como MSPs, temos também uma família enorme de soluções voltada a essa prestação de serviço. Então, vocês também podem utilizar como prestação de serviço a nossa solução. E aí, para encerrar aqui, a parte de gerenciamento de identidade privilegiada. Então, a gente fala de cofre de senha, gestão de identidade, elevação de privilégios e tudo mais. A gente tem também solução para atender vocês. Então, eu costumo brincar que de tudo que a gente tem aqui, se você triplicar na porta da Managing Engine, alguma coisa a gente vai conseguir te oferecer para te auxiliar. Então, se você hoje tem alguma dificuldade na sua empresa, olhem para nossas soluções, vocês vão com certeza encontrar alguma
que vai atender a sua demanda e vai te ajudar a atingir seus compliances. Obrigado, e agora eu convido aí a falar aqui o Anderson Campos e a Paloma Bahia, que são os nossos palestrantes de hoje. Hoje a gente veio com a dupla. Anderson, Paloma. Bom dia a todos. Muito bem-vindo aí ao nosso webinar. Vamos dar início. Meu nome é Anderson, sou gerente de contas aqui na Centric, representamos a Managing Engine aqui no Brasil, né? Olá, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Paloma, gerente de contas aqui na Centric Solution. Como o Anderson falou, somos distribuidores da Managing Engine no Brasil e estamos muito felizes com a participação de todos vocês, tá bom? Maravilha, então vamos começar aqui, né, falar sobre o assunto bacana. Hoje, né, com toda essa questão aí do home office, que está sendo aí bastante abordado, né, a gente vê bastante apresentações, enfim, sobre esse tema, e realmente, assim, é algo que tem nos preocupado bastante, né, eu acho que todos estão bastante preocupados aí com toda essa mudança que houve, né, repentinamente dos acessos aí, da forma de acessar hoje, né, a forma de trabalho mudou muito, né? E ainda, mesmo já passando aí mais de 3 meses do início dessa pandemia, de toda essa mudança, muitas empresas, eu diria a maioria das empresas, ainda estão se adequando a isso, né? Então, é um assunto que a gente realmente tem que abordar, até mesmo para ajudar, né, nesse novo cenário. E eu trouxe para vocês aqui uma informação bacana, né? Que hoje, 80% dos gestores, através de uma pesquisa que a gente viu, 80% dos gestores hoje estão aprovando o trabalho remoto, né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Então, assim, realmente é algo que, mesmo pós-pandemia, vai ficar aí, né? Vai ficar para a gente esse legado, né? Então, essa questão dessa mudança da forma de trabalho, né? E, por outro lado, a gente vê que existe uma grande preocupação com a segurança desses acessos, né? Então, assim, a preocupação com a produtividade, né? Os gestores precisam manter a segurança e não podem deixar brechas de segurança, enfim, para vulnerabilidade, né? Então, e também não pode deixar que esses acessos feitos pelos usuários seja burocrático, né? Para não atrapalhar ali o dia a dia também do usuário, o dia a dia dos colaboradores, né? Essa sempre foi essa questão de acesso, de segurança e principalmente em relação ao Active Director, que é o nosso tema hoje principal, sempre foi uma preocupação da Managing Engine, né? Então, hoje, ainda mais, a gente sente essa necessidade de passar para vocês todas essas informações, enfim, né? E mantê-los aí atualizados do que é possível você obter, né, com as nossas soluções. Legal? E falando um pouquinho mais em segurança, aí eu vi recentemente uma pesquisa aí até do G1 sobre esse aumento, né, dos ataques aí, né, por invasores nesse período de pandemia. Tem uma pesquisa que é bem alarmante, que só no setor de energia houve um aumento aí de 460% no aumento desses ataques desde março até junho. Então, aumentou assim muito, né, assim, um número bastante alarmante, né? Lógico que essa pesquisa do setor de energia, né, ter aumentado tanto esses ataques é devido ao próprio setor, devido ao impacto que isso causaria, né, em setores de energia aí, mas também o que essas empresas têm em comum, assim, para serem um alvo desses ataques, é justamente possuírem uma quantidade alta de dados pessoais e também os invasores veem a possibilidade dessas corporações pagarem o resgate para terem de volta esses dados, né? E hoje, na verdade, todas as empresas possuem dados pessoais aí, enfim, vários dados, e então, de certa forma, todas as empresas acabam sendo alvo desses ataques, né? Não somente o setor de energia. Então, ninguém está livre desses invasores aí, né? E o legal também dessa pesquisa, trazendo aqui para vocês um pouco mais um complemento sobre o nosso assunto, é que
os ataques, né, desses ataques que a gente viu aí nessa pesquisa, começam buscando descobrir senhas simples, né? E também por meio de tentativas em massa também, né, ali, e também através de tirar proveito de sistemas desatualizados, né? Então, essas aí são as grandes vulnerabilidades encontradas também por esses invasores, né? Então, com isso, os gestores de TI, né, como um todo, todas as corporações precisam tomar o cuidado aí, né, em relação a esses acessos, concessões feitas. Principalmente agora, eu vejo que o volume, né, de solicitações aumentou, né, porque os colaboradores estão em casa. Então, houve esse aumento de solicitações aí para a área de TI, né, e também houve essa mudança aí da forma de acesso, né, que não era usual anteriormente, né? Então, acabou realmente abrindo muitas brechas aí e esses números cresceram muito, né? Quadriplicaram aí, sei lá, enfim, aumentaram demais. E aí, falando aqui sobre essa parte, principalmente de senhas fracas, né? Isso nos remete bastante, né, ao nosso tema, que é o Active Directory, né? Então, a gente sabe que o Active Directory, ele possui poucas políticas, né? E essas políticas são muito fracas, né, em relação aí à segurança. E que também, nesse quesito, é importante a gente falar que existem muitas vulnerabilidades, né? Vou citar alguns exemplos aqui para vocês, assim, os mais comuns que a gente vê, né, nas empresas, que é, por exemplo, usuários que têm direitos aí para adicionar computadores ao domínio, né? A gente vê muito isso. Alto número de usuários em grupos privilegiados, né? As pessoas acabam não enxergando essas questões. Privilégios excessivos também, a gente encontra bastante. Usuários com senhas que não expiram, né? Isso é bem complicado. Enfim, políticas de domínio, de senhas de domínio fracas, contas de domínio inativas que ficam aí paradas no seu AD, enfim, redefinição de senha atrasada. Então, tudo isso acaba trazendo aí, né, mais vulnerabilidades para o seu Active Directory. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? E aí, no nosso próximo tema aí, que vocês podem ver, a gente traduzindo aí, né, esse termo em inglês, né, trazendo aí para o português, né, a gente fez uma tradução bem engraçada até, aquela coisa assim, todo mundo sabe, todo mundo vê, mas ninguém comenta, né? Então, o que a gente quer trazer com isso? Assim, qual seria o melhor dos mundos, né? Tratando-se do que eu falei anteriormente, qual que seria o melhor dos mundos em relação a todas essas questões de vulnerabilidades, principalmente no que diz respeito ao AD, né? Então, a gente entende que o melhor dos mundos seria, né, ter uma solução aí para redefinição de senha pelo próprio usuário final, né, um self-service aí de senhas, né, mas que seja de forma segura, né, porque hoje existe uma estimativa aí aproximada de que mais ou menos 40% dos chamados aí de helpdesk são para redefinição de senhas, né? Então, isso tem ocupado aí bastante o tempo aí dos técnicos, né? Então, é bem complicado. E aí também, uma coisa bacana que seria aí bem importante, é proteger o logon, né, desses usuários com o múltiplo fator de autenticação. Porque a gente sabe que a senha ela é primordial, mas ela apenas não basta, porque a gente ainda fica vulnerável. Se o invasor descobrir aí a sua forma de fazer a sua senha, né, ele vai fazer esse estudo aí de como que você costuma montar as suas senhas e tudo mais, então você acaba ficando vulnerável, mesmo tendo a senha, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essa questão aí de só a senha não bastar. Outra questão também que seria muito legal, que é muito bacana, que seria o melhor dos mundos, é configurar o acesso simples por single sign-on, inclusive com o logon único. Isso facilita
o acesso a diversas aplicações aí com o mesmo login e mantém, mesmo assim, dá essa facilidade e mantém a segurança reforçada. Então, esse também a gente considera aí o melhor dos mundos aí em relação a esse cenário. E também a gente tem aí, né, se a gente for pensar, é importante também auditar esses logons, né? Enfim, a duração, se esse logon está sendo feito em algum horário que não deveria estar sendo feito, para que você possa ter realmente uma visão geral do seu AD. E com isso, poder ser mais proativo, tomar decisões mais sábias aí em relação a qualquer tipo de impacto, né? A gente vê dessa forma. Outra questão também bacana é gerenciar o acesso remoto. A gente sabe aí que a demanda de acesso aí via terminal services, essas soluções de acesso remoto aumentaram muito. E com isso, é necessário a gente reforçar essa segurança. A gente sabe que existem vulnerabilidades nesse tipo de acesso, então é necessário reforçar também essa segurança. E assim, o mundo hoje é mobile, né? E você poder acessar tudo isso, gerenciar todo o seu AD pelo smartphone, pelo seu mobile, seja ele qual for, isso agrega muito, pois muito mais do que desktops, hoje todo mundo praticamente tem um smartphone e poder fazer isso de qualquer lugar, esse gerenciamento também é muito legal, é muito importante e eu acho que é uma dos melhores cenários aí para a atualidade. E aí, tendo conhecimento de tudo isso, a gente trouxe para vocês aqui, como eu disse, a Manage Engine sempre se preocupou com essa questão muito antes de toda essa questão da pandemia. Então, vocês viram aí que a Manage Engine tem soluções para vários segmentos aí em relação à segurança, enfim, os demais. Então, com isso, a gente veio trazer algumas dicas para que você possa melhorar essa questão dos acessos e essa questão, mesmo assim, também a questão da segurança. Então, a nossa dica 1, aí, né, é a redefinição de senhas por autoatendimento e desbloqueio da conta remotamente com a D360, tá? Que é a solução da Manage Engine aí, que vai te ajudar com todas essas questões que a gente citou anteriormente. Então, com a nossa solução, né, o D360, o próprio usuário final, ele pode redefinir sua senha através da própria tela de login. Então, ao invés de você abrir aquele chamado com o técnico lá que está ocupado fazendo 1 bilhão de gerenciamentos, você mesmo, com segurança, consegue fazer o desbloqueio aí da sua senha e a redefinição. Então, isso ajuda e muito no dia a dia do pessoal de TI, ajuda também no próprio andamento do trabalho do usuário, né? Não precisar entrar numa fila de chamados para poder trabalhar, isso ajuda e muito. Né? E o AD360 traz para você. Enfim, também essa redefinição pode ser feita através de dispositivos móveis, então isso também é muito bacana. E outra coisa bacana é que a notificação de expiração de senha, né, pode ser feita também e pode ser notificada por SMS, e-mail, notificação push, enfim, você pode fazer também um script de logon forçando que o usuário troque a senha para poder iniciar a máquina, né? Então, porque às vezes deixar só na mão do usuário é complicado. A gente sabe que às vezes o usuário esquece, às vezes né, coloca para fazer depois e esquece. Então, essa opção de você poder forçar o usuário a trocar a senha, inclusive a gente usa muito aqui na Centric, essa opção. Então, isso é bem interessante, porque você acaba super rapidinho ali, você faz a troca de senha e mantendo aí a segurança para a corporação, para o usuário, enfim, para todo mundo, né? Todo mundo sai ganhando aí com isso. E aí, com isso também o bacana é que você se livra né, das senhas em cache, bloqueio de contas por várias tentativas, né, de acesso e também daquele balãozinho que, assim, sem comentários, é ineficiente, né, aquele balãozinho de notificação ali que a gente sempre ignora. Então, acaba deixando mais eficiente essa troca aí de senhas e essa possibilidade de manter a segurança. Muito bom, Paloma. A Manage Engine
veio aí para simplificar a vida das organizações, dos usuários, principalmente, né? E nessa tela aqui vimos um exemplo super simples aí quando o usuário vai fazer o logon, se ele esqueceu a senha, ele simplesmente clica aí nesse botão Reset Password e ele segue aí o fluxo que vamos mostrar mais para frente, né? Na prática. E qual organização não espera que o seu técnico e os seus usuários eles façam as suas próprias atividades, principalmente, né? E os técnicos tenham aí, como a Paloma disse, mais tempo aí para as atividades mais críticas, né? Isso é um sonho aí de toda organização. Então, essa é a tela super simples, a Algina, é compatível aí com a Microsoft, com o Mac, de forma super simples e intuitiva para o usuário, né? Como é que funciona? O usuário clica lá no Reset Password, que é o Gina, automaticamente ele faz a requisição aí para o AD360, o AD360 verifica as informações, duplo fatores, que também vamos mostrar mais para frente, né? E ele segue o fluxo aí, liberando o reset ou desbloqueio de conta para o usuário aí seguir a vida, né? Temos um outro exemplo aqui, que é o mais comum entre todos os usuários aí, todas as organizações, onde seguimos aí o mesmo processo, né, visto anteriormente, e só que com um recurso que é a VPN. Se você tem uma VPN, a gente vai eliminar toda essa parte aí de senhas em cache, que esse é o grande causador de bloqueios de senhas, principalmente agora estando em casa, né? Então, mas a minha senha é essa, só que ela já expirou há 60 dias, entendeu? Ou desde março, que é o nosso caso aí. E aí o usuário tenta acessar a aplicação, uma aplicação que é integrada ao AD, bloqueia a conta. Tenta acessar a rede, bloqueia a conta. Liga para o técnico. O técnico ele está em atividades mais críticas. E aí ele fica esperando, perde a produtividade e o técnico também para o que está fazendo para atender uma solicitação de bloqueio de senha. Com isso, integrando a sua VPN, automaticamente o processo é o mesmo, porém ele atualiza a senha em cache do seu notebook, computador, e assim é atualizada no AD e também é feita a liberação de acesso para desbloqueio e reset de senha, ok? Suporta aí essas VPNs bem conhecidas, né? Fortinet, SonicWall, então todas essas aí podemos trabalhar de forma simples, totalmente nativa a integração, não precisa de APIs, não precisa de desenvolvimento, super simples. Bom, o AD360 tem um módulo bastante interessante aí, que é a análise de comportamento, né? Que é o que fazemos aí no dia a dia. Nós temos aí comportamentos padrões, que chamamos, né? Onde sempre você tem aquela atividade, coloca sempre a mesma senha, Anderson 123, Anderson arroba 4, Anderson arroba 5, entendeu? Quem nunca, né? Não fez essas alterações, né? E com isso compromete aí a segurança da sua empresa. Você pode ter a regra que você quiser. Se o usuário não tiver uma senha forte, políticas eficientes, se ele utilizar dessa forma incremental, né, digamos assim, com certeza nenhum investimento vai suportar isso, ok? E os hackers, né, os invasores, eles vão montando quebra-cabeça até conseguirem, como se fosse o cubo mágico, né? Você monta, tenta, e tem alguns invasores super rápidos que não precisa de muito tempo para descobrir uma senha simples. E é exatamente isso que os invasores esperam, é exatamente dessa forma que eles veem o seu comportamento, né? Temos um dado aqui da Microsoft, um timeline aqui de ataques, né? Onde os invasores, eles procuram, eles preparam, é como se fosse um plano de assalto ao banco, né? Eles vão preparando aí todo esse ambiente, eles demoram aí de 24 a 48 horas para conseguir
esse acesso, obviamente que o target deles é de uma conta admin. Se ele tiver uma conta admin, meu amigo, aí um abraço. Aí ele faz a festa na sua rede e ele tem aí, a gente, né, esse é um dado da Microsoft, onde ele leva aí mais de 150 dias dentro da sua casa, né? Então, verificando, analisando, extraindo, né? E aí, dentro desse tempo, às vezes você nem percebe, você nem está ciente. E quando você vai ver, quando você descobrir, você já perdeu muitos dados ou esses ataques que vemos aí em termos de eles cobram, né, por resgate. Anderson, realmente bastante preocupante essa situação. Aí a gente tem a imagem desse invasor malicioso, né, de touca aí todo escondido, né? E assim, realmente, imagine aí os danos que podem ser causados com esses invasores 150 dias aí ficando aí, né, atacando, ou até mesmo você só descobrir isso após 150 dias. Imagine o que não dá para fazer nesse tempo aí, o que a gente não faz aí em 150 dias. Então, isso é altamente preocupante. Esse tempo de resposta que acontece devido às empresas muitas vezes não terem soluções para essa detecção é realmente preocupante aí e a gente tem que pensar mais nisso. A gente trouxe um gráfico aí para vocês sobre as ameaças recentes aí, a frequência, 2 gráficos aí, e vocês veem que nessa época de pandemia, de Covid, né, a partir de março, realmente, como eu já havia comentado, ali as proporções desses ataques, a quantidade desses ataques aumentaram muito. Então, a gente vê aí também que o principal tipo de ataque, né, são os ataques de phishing, que o pessoal cai muito ainda, então é algo que está sendo bastante explorado nesse momento, são os ataques de phishing. A gente vê outros ataques ali também, né, que estão crescendo muito, vírus, worm, enfim, tudo isso tem aumentado muito com essa questão da pandemia. Então, além de tudo que a gente já está vivendo, já não é uma situação fácil, que a gente está se adaptando, ainda temos invasores querendo piorar a situação aí do nosso dia a dia, né, corporativo. E aí a gente tem uma tela de como eles estão fazendo essa invasão, principalmente por phishing, né? A gente tem aí o e-mail, como que eles fazem aí, né, um exemplo, tanto um e-mail quanto um e-mail por mobile também. A gente vê que, assim, são muito profissionais esses ataques, então não é difícil, realmente, algum usuário desavisado clicar em um link desses, enfim, e trazer aí essas vulnerabilidades para dentro do ambiente. Tá bem assim, eles estão ficando cada vez mais elaborados e a gente tem que cada vez mais se preocupar. Será que o usuário ele sabe o que é um ataque de phishing? Primeira coisa. Ele sabe que isso existe realmente, o usuário lá que está na casa dele? E como que eu posso evitar? Se meu usuário, de repente, não tem essa informação, como que eu posso evitar que ele não seja um alvo dessa situação aí? Muito bom, Paloma. Eu vou mostrar aqui rapidamente um lab bem rápido aqui de um exemplo que temos aqui, super simples aí para troca de senha, né? Onde o próprio usuário pode fazer a sua troca de senha de forma super simples, né? Como vimos aqui aquela tela anterior, temos aqui o botão de reset de senha e desbloqueio, ok? Ele é direcionado para essa tela, totalmente customizável. Você pode colocar o logo da sua empresa, você pode alterar as cores, né? Então, vamos ver aqui, suponhamos que ele queira trocar a senha ou que a conta foi bloqueada. Simplesmente ele clicou lá no Gina e ele segue o fluxo aqui, bem tranquilo, né? Do meu domínio. Essa aqui é a senha desculpa, o usuário do domínio.
Isso ele tem que lembrar, é o mínimo que ele tem que saber o usuário dele. Então, aqui passando pelo CAPTCHA, digitei mais rápido. Rodrigues. Eu nunca sei se é 0 ou se é O. Vou tentar no O. Bom, aqui temos vários fatores de autenticação. Uma delas é perguntas e respostas, pode ser token, pode ser Google Authenticator. Vamos mostrar mais à frente várias formas aí para essa autorização de troca de senha. Então aqui, o próprio usuário, antes disso, faz o cadastramento. Como a Paloma disse, temos um script para forçar ele fazer esse cadastramento. Então aqui ele coloca as respostas, que também são senhas. Inclusive, essas senhas têm espaço. Então, é muito mais complexo e complicado para um invasor identificar essa ação. E, a partir daí, o usuário Carlos Rodrigues, né, tem a opção liberada, como nesse caso aqui é troca de senha. Ele fala que essa conta ela não está bloqueada, mas se fosse também para reset de senha, liberaria para ele trocar a senha. Voltando aqui na nossa apresentação, como vimos, a senha... um minutinho. Como vimos aqui, a senha é a sua maior aliada e, ao mesmo tempo, a mais perigosa. Por quê? Caso você não tenha uma complexidade boa, caso você não tenha uma senha forte, como vimos nos exemplos anteriores, ela pode ser identificada facilmente. Mas, se você tem uma boa segurança na sua senha, a senha ela é algo, como eu disse, ela é sua aliada, porque ela pode ser criptografada, elas são econômicas, você não precisa investir em nada, você não precisa de muitos investimentos, você só precisa de uma senha forte com complexidades boas. Não requer nenhum hardware adicional para isso, né, que isso também envolve aí o investimento. Se as senhas forem roubadas e você tem alguma forma aí de evitar isso, como vamos mostrar um pouco à frente, simplesmente troca a senha, acabou, e o invasor não vai ter a tentativa de acesso com sucesso, né? Então, a próxima aqui, elas também podem ser, elas são compatíveis com senhas que você já usou, né? Então, no AD360 você pode colocar aí uma política onde ele pode usar só 5 vezes a mesma senha. Então, é uma facilidade que temos aí para o usuário fazer a sua própria ação e, ao mesmo tempo, você ficar tranquilo no quesito segurança. Mas, se você não tiver uma solução efetiva, uma solução que funcione, uma solução que te apoie, você depender só das políticas do AD não é bacana, né? Então, se elas te deixarem na mão, o invasor, como disse, é o que ele espera. Então, você ter uma senha fraca, você utilizar só as políticas do AD, né? Se administradores estudam para o bem o AD, com certeza os hackers estão bem acima disso, né? Então é o que eles esperam aí, essas fases. Será que são refinadas mesmo? E como vimos aqui um exemplo, pessoas inteligentes definem password, nem tanto. Por quê? O usuário adora senha simples, senha fácil. Por que eu tenho pouco caractere? É capaz de ele te ligar para reclamar que tem muitos caracteres, né? Então, esse exemplo aqui é o que o usuário espera, que a senha seja óbvio, e se ele esquecer, ele lembra aí de forma... o lembrete dele, às vezes, é a própria senha, né? Então, isso aí é bastante complicado. E vemos aqui onde a senha do AD, onde as políticas do AD têm brechas, né? O AD nativo ele é orientado a um conceito de tamanho único, ou seja, todos os usuários usam
e eles são forçados a utilizar a mesma política. Isso não é bom, até porque o invasor sabe disso. E quem nunca colocou aí uma senha incremental, né? Password 1, 2, 3, arroba 1, 2, 3, isso é o mais comum que vemos, né? O próximo exemplo aqui é uma política do AD360. Ele tem algumas inteligências aí. O AD tem 4 políticas. O AD360, vamos ver aqui a próxima tela, que ele tem muito mais que isso. Então, ele evita aí ele não tem um gerenciamento de palavras de dicionário regular ou dicionários de hackers. Sim, os hackers têm um dicionário justamente baseado no comportamento padrão do usuário. E também, como a Paloma disse, a notificação de expiração de senha é muito fraca, aquele balãozinho lá que o usuário simplesmente ignora até que a senha seja expirada. Enquanto isso, os invasores também gostam muito disso. Como vemos aqui, um exemplo do AD360 na parte de reforço de políticas de senha. Veja só quantas políticas temos aqui de reforço para apoiar a sua TI. Temos basicamente as mesmas que temos no AD, porém muito mais. Uma delas é também essa parte de o gerenciamento de palavras de dicionário. Você pode também configurar atividades consecutivas, caracteres especiais. Você pode também criar palavras que, se for usado para ser desconsiderado, que são aqueles caracteres que são aceitos pelo AD, mas que não são bons utilizar, e aí você consegue aí, evitar isso. E por aí vai. São 15 políticas, mais de 15 políticas. E o bacana, como vimos aqui, Select the Policy, você pode criar várias políticas. Então, essa política vai ser aplicada para uma OU, a outra política vai ser aplicada para uma outra OU, para um grupo de usuários. Então, aqui você customiza da melhor forma. E se você for sacaneado, né? Então, aqui é algo que vai deixar, caso você não tenha uma solução de apoio muito vulnerável no quesito senha. Esse é um exemplo que o usuário tem quando ele vai trocar a senha dele. É um help, é um card aí para ele seguir todas essas orientações para que ele não te ligue bravo. Por que eu não estou conseguindo? É só ler aí que você vai conseguir trocar a senha. Mais ou menos dessa forma. E também um assunto muito importante, falando aí ainda de senha, é a importância de você saber, você ter um relatório aí de bloqueio de conta. Você pode identificar muito rápido, você pode inclusive criar alertas. Olha, se a conta do presidente ser bloqueada, eu quero que você me alerte imediatamente. Isso dá para fazer também. Você também pode resolver o bloqueio aí, né, desde o início ao fim, e também de uma forma muito mais eficaz quando a gente fala de força bruta, aquelas tentativas demasiadas vezes para que você identifique um ataque rapidamente. E o bacana, como vemos aqui na imagem, não só saber quem foi bloqueado ou a quantidade de vezes que essa pessoa, né, porque temos muito aquele top 10 usuários que mais bloqueiam a senha, mas também temos algo muito importante que é sensacional para mim, onde essa senha foi bloqueada. É quase que impossível você identificar na sua rede onde essa senha foi bloqueada. Então aqui ele testa usuário de serviço, ele testa, às vezes esse usuário pode estar preso em uma task, esse usuário pode estar preso em um mapeamento, esse usuário pode estar preso em uma aplicação, ele pode estar preso a um processo que roda com a conta dele, né? Isso é muito comum entre os técnicos, de dar o run as aí de um service ou uma aplicação. E aí ele vai fazendo testes, até te falar, olha, o caso é esse. Eu tive um caso em um banco super famoso aí, que a senha do diretor estava presa em um mapeamento, né? E só com o AD360 foi possível identificar
eles sabiam que a conta deles estava bloqueando sempre, mas não sabia onde. E aí, simplesmente, resolveram essa bucha gigantesca. Legal, Anderson. Vimos aí muitas possibilidades. Então, uma gama muito grande de possibilidades para manter esses acessos com segurança, né? Agora vamos partir para a nossa dica 2, né? Que é o quê? A proteção do logon RDP com múltiplo fator de autenticação. Como a gente comentou, muitas vezes somente a senha não basta. Então, nós temos que ter aí outras possibilidades, principalmente tratando isso aí do acesso via RDP, que, como eu comentei anteriormente, tem crescido muito, muito, assim, absurdamente, lógico, devido a novas formas de trabalho atuais. Então, nós sabemos aí que o RDP, o acesso via RDP, pode causar muitas falhas de segurança, e que ocorrem aí, normalmente quando esse acesso é exposto à internet. E se as configurações de segurança dessas máquinas forem ruins, desses terminais forem ruins, deixam aí as portas abertas para possíveis invasores. Então, é uma questão que a gente tem que se preocupar bastante também, para não gerar essa exposição aí da nossa rede, enfim. E o bacana é que com a D360, os usuários conseguem fazer login seguro pelo RDP, tanto nas máquinas Windows, Linux, Mac, e usando o recurso GINA que o Anderson citou, que é o recurso do Ctrl Alt Del, que a gente chama de GINA. Então, é possível fazer isso também no acesso de logon via RDP. E aí você pode, enfim, fazer redefinição, a redefinição de ações de desbloqueio, com mais de, enfim, 15 procedimentos aí, combinações de múltiplo fator de autenticação. Então, pode ser e-mail, SMS, Google Authenticator, enfim, vários tipos aí, que a sua escolha, a qual você preferir para reforçar essa segurança. Porque, assim, a gente conhece algumas vulnerabilidades do RDP e os invasores também conhecem, muito mais do que a gente, muitas vezes. Então, a gente tem que ter essa proteção aí, com certeza, principalmente com esse novo cenário. E aqui a gente vê aí as possibilidades, né, de múltiplo fator de autenticação. Então, tem uma gama aí, você pode escolher como que você achar mais fácil, mais interessante para a sua corporação que esse duplo fator seja feito, tá bom? E aí, aqui na próxima tela, a gente tem aí, representando por imagem, como que funciona, né? Então, ali o usuário põe a senha, as credenciais dele, ali chama o duplo fator, né? E após a efetivação desse duplo fator, aí sim o acesso está livre para o usuário trabalhar, feliz da vida aí, com bastante eficiência. Certo? E aí, no próximo vídeo, no próximo slide aqui, a gente vai mostrar, na verdade, um vídeo demonstrando essa funcionalidade, para vocês verem aí na prática. Então, aí o usuário fazendo o login. Já coloca ali o segundo fator. Nesse caso aí foi por e-mail, chegou no celular dele. Preencheu. Pronto, acessou ali o seu RDP. Muito bom, esse exemplo aí é sensacional, onde você tem uma segurança para que os seus usuários usem um fator secundário para que ele comprove a sua identidade. O AD360, ele se adapta aí a qualquer ambiente, a qualquer cenário, a qualquer situação, pois ele pode ser integrado a vários fatores de autenticação, também externos, e também bloquear aí as tentativas de acesso brute force aí, em caso nesse caso, né? E aí ele pode também identificar todos esses fatores, qual a localização desse usuário, no caso de mobile, também é compatível com biometria e muito mais. Então, você vai ter toda essa análise aí em tempo real,
de possíveis riscos à segurança. Então, você também pode criar thresholds onde, olha, quando acontecer um evento XPTO, eu quero que você me alerte, não só alerte, eu quero que você execute um script. Ele também vai analisar todo o contexto do seu usuário, qual é o IP dele, qual é a conexão, qual é a sessão. Ele também é capaz aí de, como vimos, inserir vários fatores extras de autenticação para identidade, como, por exemplo, quem usa aí o RSA, tokens, né? Muitos bancos utilizam essa integração de forma super simples. E também as políticas que permitem aí os administradores a seguir procedimentos mais seguros, mais eficientes do que simplesmente você ter 4 fatores do AD. Aqui vemos um exemplo aí de notificação para que o usuário troque a sua senha. Então, você pode agendar esse envio desse e-mail para ficar enchendo o saco do usuário. Olha, você precisa alterar a sua senha, você precisa alterar a sua senha. Então, você envia todo dia ou uma vez por semana, ou também você pode enviar via SMS, para que o usuário troque sua senha e também faça o cadastramento em nossa solução, ao invés de utilizar aí o balãozinho que aparece no Windows. E aqui a dica 3 é configurando acesso simples para os usuários remotos aos aplicativos corporativos e de colaboração com o SSO. Como a Paloma mencionou, o AD360 é uma solução sensacional onde você pode centralizar todas as suas aplicações, todos os seus acessos apenas em uma autenticação de rede. Ao invés de você ter 15 senhas, uma para SAP, uma para Office 365, outra para não sei o que, você centraliza todas essas senhas em uma única, né? Configurando aí o SSO, o Logon Sign-On para esses aplicativos. Anderson, vamos ver aqui na próxima tela todos os aplicativos que já vêm nativo da solução. Anderson, mas e se eu tiver uma solução interna nossa, uma solução corporativa? Não tem problema. Se essa solução ela for baseada no SunL 2.0, você também consegue integrar tranquilamente a sua aplicação, que chamamos de customizada. Você também pode adicionar o múltiplo fator ao SSO, então ele precisa ter acesso a um aplicativo do Office ou do Helpdesk ou do SAP, mas eu quero que ele tenha um duplo fator. Ok, você pode ativar um dos fatores que vimos anteriormente. Você também pode criar o bacana, políticas baseadas em OAuth, como eu mencionei. Então, eu quero colocar essa política para uma OAuth específica ou para uma localidade específica, ou temos situações que temos aqui na integração de tudo isso. Anderson, quando os usuários forem trocar a senha, eu quero que passe por uma aprovação, porque esses usuários eles acessam pouco, ou enfim, dá para criar um workflow aí de aprovação. Nessa outra tela aqui, temos um exemplo, olha quantas aplicações que temos aqui para integração nativa. Colocar usuário e senha, porta, no máximo aí uma API pronta do fabricante, pronto, você integrou com todas essas aplicações para que você não tenha diversas senhas, centralizando apenas em um logon único. Legal, Anderson. Bacana, várias possibilidades, é isso que é bacana. Tem uma solução que te dá um leque de possibilidades. E agora vamos falar sobre a dica 4, que é um assunto, digamos, um pouco polêmico, né? Polêmico no sentido de que eu tenho... muitos gestores me procuram com essa dor aí, com essa situação, e é uma realidade, né? Por isso que eu digo que é um assunto polêmico, né? E atual. Então, aí a gente tem a dica 4, que é rastreando a produtividade do funcionário remoto e analisando o comportamento deste usuário. Então, assim, é uma das preocupações bem novas, assim, também, em relação a essa nova modalidade de acesso.
E o legal é que com a D360, você consegue identificar as horas que o computador, né, do usuário ficou efetivamente ligado ou as horas que o computador ali ficou ocioso, digamos assim. Assim como atividades incomuns também, então, como a gente comentou, logou fora do horário, o cara está lá logando meia-noite. Tudo bem, o cara pode estar querendo, sei lá, trabalhar meia-noite. Pode acontecer, né? De repente, esqueci de fazer alguma coisa. Mas também pode ser um ataque malicioso, o que normalmente é. Nas madrugadas ali, acontecem muitos ataques. Então, você precisa saber tanto sobre a produtividade desse usuário, se realmente ele está cumprindo ali o escopo de trabalho dele, né, fazendo todo o serviço certinho, e também verificar se está havendo algum acesso em comum, se está havendo alguma ação maliciosa, a fim de você ter uma melhor visibilidade de um modo geral, reforçando aí a segurança que a gente está batendo bastante nessa tecla, até pelos números alarmantes que a gente demonstrou aí para vocês. E aqui a gente tem essa tela que mostra ali dentro da ferramenta como que a ferramenta mostra isso, né? Então, temos ali as Active Hours, Idle Hours, enfim, tudo que você precisa aí para ter pelo menos essa visibilidade de como está sendo feito aí o trabalho e se está tendo algum tipo de acesso indevido. Então, ali a gente mostra como que você consegue enxergar o que é bastante importante aí. E o bacana é que realmente a gente consegue ajudar esses gestores que estão buscando aí incansavelmente uma solução para acompanhar esse desempenho aí do usuário. Bom, eu vou mostrar mais para frente alguns relatórios e alguns tipos de alertas para que a gente crie algumas situações e assim evitar certos ataques, ok? Então, pegando um gancho aqui do que a Paloma informou, o AD360 tem um módulo muito bacana, muito interessante, que ele analisa aí o comportamento dos usuários, né, que a gente chama de UBA. Então, o AD360 ele vai aprendendo, né, com o comportamento dos usuários. Então, aquele usuário que loga, o Anderson ele loga todo dia das 8 às 6. E por que ele chegou às 6? Ou o Anderson ele loga, ele sai às 6. Por que ele está acessando um controlador de domínio 8 da noite? Então, você tem aí as contagens em comum de quantas vezes aquele usuário fez acesso ao ambiente que, né, não era para acessar. Ou horários em comum, como eu citei, não é para ele trabalhar após as 6 horas. E aí tem como bloquear isso pelo AD360. Olha, eu quero que ele trabalhe até às 6 horas. Depois disso, não quero pagar horas extras, eu quero que ele não trabalhe, não tenha atividades. Ou até mesmo acesso a novos recursos. Eu uso sempre o meu notebook, só um exemplo. Aí amanhã a Paloma chega, tá com o meu usuário no notebook dela. Ela vai achar estranho. É assim também acontece com a rede. Por que um administrador ou por que um usuário em comum acessou o meu ambiente, que é o acesso a novos recursos? Ou seja, ele nunca acessou, por que ele está acessando? E temos aqui também por que a atividade de login do usuário deve ser monitorada. Porque você tem um bem que é os seus dados, a sua rede, a sua empresa, e você precisa ter a maior segurança possível. E você monitorar o login dos usuários é uma prática muito aceitável, principalmente sobre ataques de brute forces, né? Ataque de força bruta, ou seja, são várias tentativas em pouco tempo, em um pequeno tempo. E normalmente esses invasores eles acessam fora do horário comercial, após as 6, como a Paloma disse, na madrugada. E o foco deles, obviamente, né, por estarmos remotamente, o foco é RDP. Né? Então, se você não tem uma política, uma segurança, um monitoramento em tempo real disso, você pode estar sujeito a
invasão, pois eles vão atacar forte aí RDP. Também temos aqui o chamado Island Hopping, que é o movimento lateral, que o invasor ele só precisa de um host, né? Que é o primeiro acesso, first access, ou seja, ele só precisa de um host e para ele acessar a sua rede. Temos alguns exemplos aqui de relatórios que eu vou mostrar, que aqui é atividades em comum de logon. Então ele fala ali, olha, ele logou das 5 a 6, mas normalmente ele acessa das 6 a 5 ou outros exemplos. E ali ele vai falar, o usuário tal fez o logon em comum fora do horário que ele normalmente acessa. Aqui também temos, né, esses movimentos laterais que você vai ter uma visão de por que aquele usuário acessou um host, né? Por que ele tem acesso a esse host? Ele te dá esse comportamento em comum para você ter aí as suas ações contra isso. E também isso é bastante interessante que ele impede aí os ataques de malwares, ou seja, os processos. Sabemos que todo server, seja crítico, seja de produção, sei lá, um banco de dados ou um SAP, ele sempre vai rodar aqueles processos, né? Se você identificar um processo totalmente estranho, né? Quem nunca acessou o processo do seu próprio micro e viu um processo lá que tem um nome super estranho? Você lê aquele processo e acha que é um vírus. Normalmente né? Então, através disso, você cria aí também ações para que ele elimine esse processo ou bloqueie esse usuário que está executando o processo. E também você rastreia aí o abuso de privilégios dos administradores. Ok? Então, os administradores, ele tem ali a sua produtividade, por que ele está executando ações administrativas? Por que ele está dando, isso é muito comum, por que ele está dando acesso a uma pasta específica, sendo que essa pasta é do RH? Não pode ter alteração de permissão nessa pasta. Então, eu vou mostrar aqui, no nosso ambiente, alguns exemplos aí de relatórios. Essa é a console do AD360, onde você tem aqui um dashboard de todas as ações. Então a Marta, ela falhou 47 vezes. Opa, isso daqui pode ser um brute force. Aqui você tem também o gerenciamento de contas. Quantas contas foram alteradas, criadas ou deletadas, que é crítico. Você tem vários tipos de relatórios aqui, por horas, ou por alteração de senha, ou por bloqueio de senhas, enfim. Temos uma gama de relatórios imensa, como podemos ver aqui. Cada grupo desse aqui, cada categoria dessa aqui tem diversos tipos de relatórios, seja de logon, o gerenciamento, ou de grupos, ou de OUs, ou de, enfim. Então, eu quero ver aqui esse relatório de falhas. Olha aqui, o Marco Silva, ele tentou logar no meu ambiente do IP tal, do host tal, ele tentou autenticar no meu domínio tal hora e falhou, errou a senha. Então, aqui ele te dá os top users, ó, Marta, Marcos, né, o administrador. Também esse relatório aqui é bastante interessante. Olha só, esse administrador, ele está logado em 8 clients. O que esse cara está fazendo logado em tanto host assim? O Carlos, o Marcos, enfim. Também temos aqui a parte de gerenciamento de usuário, que é aquele gráfico que vimos. Aqui ele não trouxe, mas a análise de bloqueio de conta, e aí aqui ele te mostra aquele gráfico lá para onde pode estar bloqueada essa conta. Também temos um gráfico aqui de file server, de modificações de file server, que é o feijão com arroz, né? Quais arquivos foram deletados, quais arquivos foram modificados, e temos um exemplo. Esse sumário aqui é basicamente todos esses abaixo, porém organizado por usuários. Então aqui o Ricardo leu esse arquivo, o Anderson fez tal atividade,
alguém renomeou um arquivo aqui, ele copiou, Ctrl+C, Ctrl+V, não era para ele ter feito isso. Então, quando clicamos aqui, você identifica de forma super simples qual é o servidor, qual é o arquivo, ó, tá vendo? O TXT aqui, ele copiou dessa pasta e jogou para onde? Jogou para a pasta Carlos, ó, né? Então, aqui você sabe quem fez, quando ele fez, qual foi o local, de forma super simples. E também o relatório de comportamento que vimos anteriormente, que é basicamente isso. Quais processos novos tiveram no meu servidor? Ou quais acessos novos tiveram ao host, que são os laterais. Temos aqui também atividades de horas, de falhas de horas, né? Então, exemplo, esse cara aqui, deixa eu ver se ele vai trazer aqui, o Anderson, aqui, ó. Por que esse cara aqui, deixa eu ver aqui, o usuário, não estou identificando aqui o usuário, mas por que teve acesso ao meu domain controller? Esse aqui é o domain controller. Então, quando você identifica isso, isso pode ser uma anomalia, é uma atividade incomum. Então, aqui temos vários tipos e também temos um exemplo aqui de alertas. Esse alerta aqui é em tempo real. Você pode, sobre demanda, gerar aqui na parte de relatórios, mas também dar uma navegada aqui na central de alertas, onde você pode identificar, olha, essa pasta aqui ela foi alterada, ou outras opções, o usuário foi criado, o usuário foi deletado, e aí você pode também filtrar por tipo de alertas. Aqui também, uma das formas que falamos anteriormente é como evitar um ataque, por exemplo. Então, pegamos um exemplo aqui de acessos indevidos. Pode ser qualquer título, tá? Então, aqui você coloca, olha, eu vou criar um evento crítico para mim. Então, aqui você escolhe qual é o seu relatório. Então, suponhamos aqui, ó, logon e logoff, certo? Então, suponhamos aquele brute force aqui, ó, reply attack was detected, ou seja, várias tentativas de acesso foi detectado. Isso aqui pode ser um ataque, ou quero que ele me fale falhas de logon, ou indo, para vários exemplos que temos aqui, ou indo para a parte de se uma pasta for alterada, ou seja, vários desses, ou você pode criar um desses, você pode falar que se 10 desses eventos acima for ocorrerem em 2 minutos, ele te alerta. Ou se esses acessos forem feitos fora do horário comercial. Ou você pode criar filtros e aqui você pode enviar uma notificação em tempo real. Aconteceu o evento, ele te envia. Ou aconteceu o evento, ele te envia um SMS. Ou aconteceu esse tipo de evento, você pode simplesmente criar uma batch simples dentro de um local aqui seguro para que ele bloqueie uma ação. Eu quero que ele bloqueie aquela conta, eu quero que ele faça o que você quiser dentro dessas atividades de comportamentos, relatórios e ações baseado nesse histórico. Voltando aqui, a nossa apresentação, com o AD 360 no módulo de gerenciamento, você pode, tudo que você faz no seu AD, você passa a executar pelo gerenciamento do AD e com segurança. Vemos aqui todas as opções, tanto para o usuário, quanto para o computador, quanto para share, pastas, NTFS, tudo que você faz no seu AD, você passa a fazer pelo AD Manager. Você tira o acesso dos seus administradores domain admin, que eles podem pintar e bordar no seu AD. Aqui você pode criar uma conta, você pode criar templates. Esse é o principal objetivo desse módulo, ou seja, você vai deixar tudo pronto para você agilizar as próximas criações, as próximas modificações. E modificações, quando a gente fala massa, modificar em massa, é o atormento aí de muitos administradores. Por quê? Você precisa ser muito bom em PowerShell. Então, se você não conhece PowerShell, para executar alguma coisa em massa, é praticamente impossível, ok? Então, você vai ter também a trilha de auditoria de todos os técnicos, simples assim. Se um técnico excluiu algum objeto, você vai saber.
se algum técnico editar qualquer ação no seu AD, você vai saber. Temos também essa parte de relatórios, como eu falei, são muitos relatórios administrativos. Então, tem um módulo de auditoria que você consegue auditar tudo que os usuários fazem. Esse módulo aqui você audita tudo, é um snapshot do seu AD, tudo que você tem e todas as alterações em tempo real administrativas. Então, essa tela aqui é bastante interessante, que ele é aderente aí às normas, compliance de mercado. Então, você tem SOX, você tem RIPA, você tem todas essas aí, você tem a GDPR, que é muito voltado também a LGPD, dá para customizar várias ações aqui. E temos um case muito grande aí de 22 mil usuários que eles são auditados e eles elogiam muito essa parte de relatórios compliance, que os auditores chegam, eles só apresentam. É integrado com o Office 365. O Office 365 ele não é muito eficiente na parte de relatórios, então a demanda em busca disso é muito grande, porque você não tem uma visibilidade aí holística do seu AD. Então aqui você tem todos esses relatórios do Office 365 e não só relatórios, como também o gerenciamento. Você pode, quando você vai provisionar uma conta, simplesmente você criou aquela conta, já coloca o grupo certo, já escolhe o template certo, já atribui a uma política do seu Office 365, a parte de cota, a parte de permissões, e tem um relatório disso. Quem está usando, licenças inativas, licenças não alocadas, e com isso você pode integrar o Office 365. Delegação de acesso, isso daqui é muito interessante, porque você pode segmentar a segurança do seu AD, onde você vai delegar as permissões dos seus grupos de suporte, ou seja, ao invés do seu administrador logar no seu AD e fazer todas as ações, não, ele só vai fazer o que é delegado para ele. Nesse caso aqui, o Service Desk nível 1, ele só vai criar conta, desbloquear a conta, mover um computador só, mais nada, ele não precisa fazer mais nada. E assim você pode criar mais outros rules que chamamos para determinados grupos. Esse módulo aqui é o módulo de automação, automation, é o módulo que eu mais gosto. Esse módulo é sensacional, que basicamente é piada, tá? Mas você pode abrir mão de um técnico seu aí só utilizando esse automation aqui. Então aqui você pode criar rotinas, você pode ter a manutenção do seu AD em dia, você pode executar limpezas automáticas do seu AD, você pode também automatizar acesso a pastas, isso é sensacional. Você automatiza acesso a pasta, olha, eu quero dar acesso a Paloma por 30 minutos só a uma pasta. Eu vou mostrar mais para frente aqui. E também você pode fazer esse provisionamento, você pode, eu quero que ele analise contas inativas em 60 dias, desabilite e mova para uma disable. Também é possível fazer isso semanalmente, você agenda isso, ou essa ação pode passar por uma aprovação também no workflow. Vamos ver mais à frente. E também temos um módulo aqui de backup e restore, onde, já que estamos falando de AD, nada mais importante de você ter o backup dos seus objetos. Então, o módulo de backup já integrado com o gerenciamento e auditoria, você consegue aí fazer o backup e restore das alterações indevidas. Então, suponhamos que um usuário aí excluiu uma conta, um objeto do seu AD que não era para ter sido feito, e aí você consegue fazer o recovery disso, restore desse objeto. E esse módulo aqui é o módulo de fluxo de trabalho, que eu vou mostrar aqui rapidamente, que você tem um mini helpdesk aí com o AD Manager, onde o próprio usuário do RH, temos uma procura muito grande aí, que o próprio usuário do RH faz as alterações. Olha que esse é o melhor dos mundos. Que ele acessa o AD Manager, ele pode também solicitar a criação de demissão, provisionamento de férias, e tudo isso você pode automatizar com o AD Manager. Eu vou fazer um exemplo aqui, rapidamente, na qual vamos utilizar esse workflow. Um exemplo aí de conceder acesso a uma pasta. Então,
nesse exemplo aqui que temos no meu server, o Carlos Rodrigues não tem acesso a essa pasta, ok? Não tem acesso à pasta e ele vai abrir uma solicitação para, olha, estou precisando do acesso a essa pasta, ok? Então ele já identificou ali o domínio. Desculpa que isso aqui não é o módulo certo. Ele não identificou o domínio. Então, aliás, desculpa, ele já identificou Carlos Rodrigues. Aqui ele vai colocar a senha dele para solicitar. Suponhamos também que pode ser o RH executando isso. E o Carlos precisa de acesso àquela pasta lá, que vimos que ele não tem acesso. Então ele vai, isso aqui é um mini helpdesk, ele vai ter acesso às solicitações ou de permissão de pasta, ou de desabilitar o usuário, ou de provisionamento de férias. E vamos dar o exemplo aqui de acesso à pasta comercial, ok? Então a prioridade que ele precisa aqui é alta e é totalmente integrado, tá? Então aqui ele vai selecionar qual é a pasta que ele quer ter acesso. Então, vamos falar aqui o comercial. Eu não vou colocar o comercial porque é muito grande, mas vamos colocar aqui. Vamos ver aqui, ó, Carlos Rodrigues. Ele precisa ter acesso a essa pasta aqui. Ela é pequena, né? Então, Carlos Rodrigues, quem é o usuário? Então, o bacana é não só o Carlos que está solicitando, mas você também pode ter um usuário-chave, ou seja, aquele usuário do RH, ele vai solicitar para um diretor, certo? Uma secretária também pode fazer isso pelo presidente. Então, ele vai falar que o usuário aqui a permissão, eu quero que ele tenha só acesso a Modify, não quero que ele tenha acesso ao Full Control. E aqui, esse é o bacana, ele pode ter acesso para sempre ou numa data específica ou num tempo específico. Então, aqui eu vou enviar a solicitação para os aprovadores. Temos aqui as regras que eu criei, só para vocês verem aqui, um mundo de possibilidades. Então, aqui, ó, permissão de acesso à pasta. Ou seja, se alguém solicitar acesso à pasta, eu quero que vá para uma aprovação, para uma revisão, enfim. Então, aqui é essa ação. Ó. Se a ação for acesso à pasta ou se a ação for, olha só, a quantidade de ações que temos aqui. Se a ação for criação de conta, se a ação for whatever, o que tiver aqui, vamos poder atuar em cima de um fluxo. Então, aqui, ó, não tem o processo de revisão, mas tem um processo de aprovação que eu sou aprovador. Caiu para mim aqui, vamos ver. Então, o Carlos ele solicitou acesso à pasta Carlos Rodrigues. Ok? Ok, está tudo certo, vamos aprovar. Ok, aprovado. Aí eu sou o também executor, tá? Suponhamos que outra pessoa fosse executar, o técnico. Então ele também vai ter aqui análise, já passou por o processo de aprovação, eu vou executar. Então, olha só a facilidade que o técnico tem também em aprovar. Aqui você pode aprovar imediatamente, não, eu quero que ele acesse só daqui tal data ou daqui 30 minutos. Vou dar OK. Pronto, a pasta é pequena, se fosse um pouco maior, igual comercial, eu fiz um teste aqui, demorou um pouco mais porque a pasta é grande. Então ele está colocando aí, alterando a permissão da pasta. E automaticamente aqui o Carlos passa a ter acesso à pasta de forma, um workflow aí, como vimos aí, completo, desde a sua criação, aprovação e execução. Pronto, ele teve acesso à pasta que ele não tinha anteriormente. Legal, voltamos aqui, vamos à nossa dica 5. Aí o Anderson mostrou bastante telas aí pra gente de como fazer esse gerenciamento, N possibilidades aí. E a gente, voltando à questão aí do acesso remoto, né, esse gerenciamento do acesso remoto, principalmente falando aí em RDP, com a D360, os gestores, o que é bacana, como a gente falou, citou aí, é possível permitir negar permissões de acesso de uma forma bastante tranquila, bastante intuitiva, através da ferramenta, né, como vocês viram. E também monitorar qualquer tipo de atividade em comum, como o Anderson demonstrou, e evitar esse problema que ocorre bastante de sessões penduradas.
porque acontece muito de ficarem sessões ali penduradas, enfim, do RDP, e isso acaba sendo um problema. Então, com a D360, você consegue evitar também esse problema. Você viu ali nas telas que é possível, enfim, fazer N configurações para que evitar essas questões aí repetitivas, enfim, tentar ao máximo ajuizar os processos aí no que diz respeito ao AD, aos acessos aí via RDP também. Enfim, você também consegue configurar a pasta home ali do Terminal Services, então é bem bacana. Trabalhar com Profile Pet, iniciar programas, enfim, configurações, sessões, e tudo isso em massa, porque uma das preocupações do AD360, da Managing Engine, enfim, é justamente eliminar essas tarefas repetitivas, porque a gente não tem mais tempo de ficar fazendo várias coisas, uma coisa várias vezes ali, repetidamente. A demanda de TI aumentou muito, os gestores têm comentado muito comigo que têm trabalhado aí em dobro, triplo, após essa mudança da forma de trabalho. Então, essa produtividade, ela tem que ser aumentada. E a AD360 é uma ferramenta que vai trazer ali automação, fluxo de trabalho, como o Anderson mostrou para vocês, poder ter esse melhor gerenciamento do RDP, do acesso remoto aí, tudo isso agrega muito no dia a dia dos gestores de TI. É uma das dores bastante comentadas que a gente vê, que é essa questão das atividades repetitivas. Então, essa dica principalmente focada em RDP, é para que essas atividades repetitivas sejam eliminadas e que você tenha aí uma ampla possibilidade de gerenciamento também do RDP. Não é isso, Anderson? Isso mesmo, Paloma. E além disso, você também pode aí auditar, como eu mencionei, o Office 365, fazer muito mais que só uma criação, mas também integrar a todas as suas aplicações, a seus aplicativos externos, de forma simples, com alguns cliques, você pode ter tudo isso em mãos. E nesse caso, você também pode auditar o OneDrive, todas as alterações, as atividades não comuns e maliciosas. Você também pode receber alertas em tempo real de tudo que é feito no Office 365 de ponta a ponta. Você também pode implantar o Microsoft Teams pelo módulo de gerenciamento. Quando você for criar a conta desse usuário, você já cria as permissões, você já cria o Teams, você já cria tudo em um único clique baseado, como eu mencionei, no template. Você também pode, isso aqui é muito importante, LGPD, você pode aí, receber alertas de qualquer e-mail que contém informações pessoal, o PI. Que nesse caso, como está integrado ao Office 365, se você ver alguma informação pessoal no e-mail, ele te alerta. Ou sobre informações de saúde, tudo que está relacionado aí à saúde, indo um pouco mais na norma HIPAA, tudo que se refere a informações de saúde dos funcionários. E também aqui você tem tudo isso que vimos, você pode ter o gerenciamento na palma da sua mão. Você pode fazer isso por aplicativo, isso mesmo. Ou seja, se você tem uma aprovação de um acesso à pasta, você está na sua casa, você pode aprovar um fluxo. Simples assim. Você pode aprovar uma liberação de acesso, uma liberação de permissão. Para técnicos, você também pode habilitar o usuário, desabilitar. Você pode trocar a senha em massa. Ó, selecionou tudo ali, deu um reset, desabilitou, habilitou, enfim. Várias atividades que você pode também fazer pelo aplicativo. E, além disso, você também tem o aplicativo para troca de senha. Então, com esse aplicativo, não só utilizando... Igual a gente viu lá no Gina, é exatamente assim pelo aplicativo. Então, você troca a senha lá, desbloqueia a senha, ele te leva para o fator de autenticação, seja por Touch ID, que eu gosto muito disso, OTP, SMS, e-mail security,
você tem as políticas mais claras e também uma notificação mais forte, mais eficiente, que é via push do celular. Todas as mensagens, né, não só o WhatsApp, você também vai receber aí informações desse aplicativo. E fazendo um resumo do que vimos também na parte de autoatendimento, que é o Self-Service Password Reset, o próprio usuário da casa dele pode ter acesso a tudo que vimos, aplicações, pode trocar senhas, bloquear, você pode integrar aos aplicativos como vimos o Office, o Google Suite e todas aquelas aplicações, notificações mais recentes, trocas remotas, multifator de autenticação, não só para Logon, mas também para SSO. Você também pode integrar um banco de dados externo. Anderson, mas eu tenho aqui um SQL Server. Tudo bem, você pode integrar e atuar com as suas políticas internas de backup e segurança. E também, sim, sign-on, como eu disse, e também uma notificação de expiração de senha eficiente. Certo, Paloma? É isso mesmo, Anderson. E assim, resumindo aí toda essa informação que a gente passou, o intuito do AD360 é justamente, como eu comentei, como o Anderson falou, é simplificar aí o gerenciamento de TI, então facilitar a vida dos gestores que estão passando por novos desafios aí, facilitar a vida do usuário e dos administradores com essa questão do autosserviço, onde o próprio usuário aí, através de self-service, consegue ter a sua redefinição de senhas. Então, isso ajuda muito. Ter uma autenticação segura com múltiplo fator de autenticação e single sign-on também para facilitar a vida do usuário. Então, e o múltiplo fator para também prover uma maior segurança nesses acessos. Análise de comportamento e produtividade, que é algo muito buscado agora. E gerenciar, enfim, acesso remoto, Office 365 e também ter a possibilidade de recuperação e backup do AD. Então, com o AD360, além de tudo isso que a gente falou, você também tem a possibilidade aí de recuperação e backup do seu AD, porque perder essas informações aí que você tem, elas são muito preciosas, né? Então, é algo que você precisa se preocupar também. A gente tem aqui um quadro mostrando como que o AD360 ele é licenciado. É um resumo aí, lógico, que a gente fica totalmente à disposição para ajudá-los nesse tipo de escopo de licenciamento e tudo mais. Mas aí vocês veem que o AD360 é uma console que une vários módulos aí. Então, a gente tem a parte do gerenciamento de AD, a parte de auditoria de AD, a parte de self-service para senhas, a parte de auditoria de Exchange, também auditoria de O365, e a parte de backup recovery, aí para que vocês possam ter uma solução completíssima, realmente 360 graus do seu AD. Bacana? E aí, agora no próximo aqui, a gente tem alguns aí e-books que estão disponíveis no site da Manage Engine, manageengine.com, onde você consegue obter mais informações sobre temas relacionados aos produtos e temas atuais também. Ali um site bastante rico de informação. Acessem lá, vejam os nossos conteúdos aí, que vocês vão gostar bastante. É bem bacana, tá bom? E uma coisa que eu quero que a gente pense aí para o futuro, né? Essa imagem aí representa um pouco uma coisa que a gente tem que pensar para o futuro, que é a desigualdade em relação ao trabalho remoto, que cresceu muito, assim, absurdamente. E, em contrapartida, as soluções nativas, que não conseguem, na verdade, acompanhar esse crescimento. Então, é algo aí que a gente tem que pensar bastante, né, para o futuro, em como fazer com que o trabalho remoto e as ferramentas nativas possam estar em pé de igualdade, digamos assim, ou o que vai acontecer aí no futuro, tá bom?
E é isso. A gente tentou trazer aqui para vocês algumas alternativas aí para ajudá-los, tentar aí enriquecer um pouco mais de informações aí sobre essa nova fase, ajudá-los aí com essas possibilidades que vocês conseguem ter através das soluções da Managing Engine, principalmente do que diz respeito à IAM, né? Que é essa parte de gerenciamento de acessos e tudo mais, para que assim, o foco é que as empresas continuem, ou seja, mantenham a produtividade, diminuam os riscos de segurança, né? Então, as brechas que a gente falou bastante, né? As vulnerabilidades, e simplificando que esse reforço de segurança não atrapalhe o dia a dia do usuário. E isso faz o quê? Visa manter aí a continuidade dos negócios, né? As empresas precisam seguir a vida, precisam produzir, e então a gente precisa ter as soluções que nos ajudem aí com essas questões. Muito obrigada a todos. Ficamos aí abertos para perguntas. Então, fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Se algo não ficou muito claro, fiquem à vontade também para nos perguntar. Tonimar também irá nos ajudar aí com as dúvidas. Bom, obrigado, Anderson. Obrigado, Paloma. Foi espetacular a apresentação de vocês. Muito bom. E como a Paloma comentou aí, pessoal, podem fazer as perguntas que o Anderson e a Paloma estão aí disponíveis para responder todas. Aí eu só vou ler aqui. Faço questão. Você vai ler, você ajudando a gente também, tá? Vamos lá, pessoal. Pode fazer as perguntas. Tá, relembrando que a gente tem na próxima semana também a continuidade, né? O segundo webinar desse ciclo de 3 que a gente vai fazer aí. Então, vem mais questões aí sobre a parte de segurança. Eu sei que é um ponto que pega muito, né? E agora, como foi comentado até no próprio webinar, a questão da LGPD e tudo mais, ela foi prorrogada. E aí, o que a gente sempre tem comentado, né, com o pessoal, é que não espere chegar à véspera, né? Já que ela foi prorrogada, chegar à véspera de começar a valer para tomar as ações, que aí você já vai estar tarde demais para fazer alguma coisa com o tempo. Então aproveite agora, dê uma olhadinha nas soluções, que com certeza vão te ajudar a solucionar os problemas. Vamos ver, a Camila também está presente aqui, se ela quiser também ajudar com a pergunta que ela deve ter recebido, porque tem várias visões aqui. Pode compartilhar com o time aqui também, Camila, fica à vontade. Oi, eu estou identificando aqui a pergunta do Andrade. Como funciona para uma empresa que presta serviço administrando ADs de vários clientes diferentes? Bom, Andrade, temos um case, acredito que não posso falar o nome, mas exatamente nessa situação. É uma empresa de TI que administra várias empresas e vários domínios. Então, o AD Manager, todas essa solução, todo o AD 360, ele é aderente a multidomínios. Como vimos, o módulo de gerenciamento, ele precisa do número de domínios. Então, se você tiver um, ou igual no caso desse cliente, ele tem, se não me engano, 18 domínios que ele administra, então tudo que vimos pode ser feito para cada domínio. Bacana, vamos lá, tem uma outra pergunta aqui do Gabriel Oliveira. Tá? Como realizar a redefinição de senha, né, pela tela de login fora da rede? Acho que você já acabou explicando em um dos slides lá sobre o AD Self-Service, o processo, né, também, a simplicidade que tem. Caso você tenha chego depois, Gabriel, dá uma pingada aqui nas perguntas que a gente refaz aqui para você. Senão, provavelmente você deve ter tido a resposta durante o próprio webinar que o Anderson e a Paloma fizeram aqui. Tá ok? Só me confirma, por favor. Tá, vamos ver que tem mais perguntas. Agora começaram a bombar aqui as perguntas. A resposta aqui, a Camila já passou para vocês a pergunta, já está aqui. A pergunta do João Gomes. Essa integração de VPNs com o AD é feita por qual divisão do 360? AD Manager? AD Manager? Isso foi citado, mas não ficou muito claro. Obrigado. Bom, ele é integrado com o módulo de AD Self-Service Password, onde ele utiliza
a VPN para troca de senha. O portal de atendimento dos usuários é através desse módulo. Bacana, Anderson. Bom, aqui, deixa eu ver, o João Gomes agradeceu. Aqui ficou claro para ele. E a tela, bom, Gabriel, acho que aí a só questão, vou explicar aqui, talvez aí o Anderson falou, pode complementar, mas a redefinição, tá, você está no trabalho fora da rede, você tem a opção, a ferramenta tem, se quiser abrir, Anderson, a tela, a gente até mostra a apresentação como é que do AD Self-Service. Você tem a opção de fazer através da Gina, que o Anderson comentou, tá, esse processo da tela de login, você chama ali a integração e ele faz, ou você consegue, né, a ferramenta estando disponibilizada para a internet, o próprio usuário pode acessar o portal do AD Self-Service Plus para fazer a substituição da senha e até mesmo, se for o caso, né, se estiver configurado, você permitir que ele altere algumas informações sobre ele com AD. Então aí o Anderson está mostrando a parte de atualização de credenciais via cache de VPN, ou se tiver, né, pela interface web também. Então são algumas formas de trabalhar. Então você vai conseguir, de qualquer forma, fazer esse processo. Tá? Dentro ou fora da rede, você tem a possibilidade de fazer a substituição da sua senha. E que eu costumo dizer, né, sempre, né, que aqui a questão é você terceirizar para o seu usuário final fazer a gestão das credenciais dele. Então você reduz aí um grande número de solicitações no Service Desk. Né? Então, o pessoal que estiver assistindo a gente aqui e for da área de suporte deve ter a exata dimensão da quantidade de chamados que recebem aí por mês sobre troca de senha. E aqui você já elimina isso, deixando de uma forma bem simples. E até complementando, né, essa parte do AD Self-Service, imagina a grande rede de varejo onde você vai fazer uma compra e o vendedor precisa da senha do gestor para dar um desconto maior. Em muitos dos casos, não vou dizer 100%, mas vamos colocar 99,9%, a gente sabe que o vendedor não vai até o gerente e pede a senha dele, ele já tem a senha do gerente. Em alguns casos, né, o que pode ter acontecido? Como essas redes de varejo são muito grandes, o próprio usuário pode ligar no Service Desk e fazer o quê? A troca da senha do gerente. Ele se passa pelo gerente, troca a senha e aplica o desconto que ele precisa ali sem ter. E isso não estou contando um caso fictício. Caso real mesmo, aconteceu alguns anos atrás e a empresa acabou adquirindo o AD Self-Service para utilizar até para sanar esse problema. Então, a partir do momento que você tem o AD Self-Service na sua rede, você consegue ter as perguntas, a confirmação, como já foi explicado aqui no webinar, para ter essa segurança e garantir que quem está fazendo a solicitação é você, porque é um helpdesk gigante. O pessoal não vai ter uma confirmação. Você pode me dar seu CPF, sua foto, fazer alguma coisa? Não, geralmente o cara, tá bom, tá trocado aqui, é 123 @mudar e bom dia. Então, você consegue tratar também, travar várias tentativas de ataques, né, ou de roubo de informação, porque você pedir a senha do outro, você tem várias brechas de segurança, né? Tanto a parte do atendente que fez a liberação, quanto qual é o uso que essa pessoa está fazendo da credencial, como o Anderson mostrou aqui na parte da auditoria. Por que um determinado usuário está logado em vários servidores? Ou, por exemplo, uma conta de serviço está logada em vários servidores. Geralmente, uma conta de serviço está atrelada a um serviço que pode rodar em vários servidores, mas geralmente é em um só. Então você começa a ter esse controle aqui de quem está acessando o que, de onde, por quê. Então você tem uma visão literalmente aí 360 sobre o ambiente que você tem para gerenciar. E também, né, a parte do AD Manager para facilitar aí o workflow de administração, né? Não precisa ser um expert aí em PowerShell ou ficar refém de alguém que seja para fazer essas atividades, né? Você pode ter essa agregação de funções aqui e tudo mais. Inclusive até, né, eu gosto muito de brincar, o AD Manager deixa para o RH criar o usuário na rede, né? Todo mundo sabe que a entrada e a saída é pelo RH. Então você libera ali para o RH criar o usuário e transfere também essa parte de criação de usuários. Tá bom? Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Sei que hoje foi um pouco longo aí o webinar também, né? Por conta da quantidade de assunto, mas não tinha como ser menos aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, senão a gente encerra por hoje e deixa o convite já para vocês para o próximo webinar. E aí tem algumas surpresas no próximo aí também que vão auxiliar vocês na gestão
da informação. Então, vamos dar um minutinho aqui, ver se alguém faz alguma pergunta, senão a gente dá como encerrado. Vamos ver aqui, atualizar aqui as perguntas respondidas e as novas. Bom, acho que não tem mais nenhuma não, o pessoal vai aguardar para o próximo webinar. Bom, tá tranquilo. Bom, mais uma vez, Anderson e Paloma, prazerzaço estar com vocês aqui hoje para fazer esse webinar que foi fantástico. Agradeço e a gente se vê na próxima semana aí com mais um webinar sobre a parte de segurança e gestão do AD. Um grande abraço a vocês aí, tenham um bom dia e todos se cuidem aí. Um abraço, a gente que agradece. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Um abração a todos. Muito obrigado a todos, até o próximo webinar.